Olá, vamos falar um pouco mais sobre o suicídio? Como eu havia prometido, nós vamos falar um pouco mais sobre as causas do suicídio. Eu sei que é um tema tabu, na verdade é um tema que nos machuca só de falar sobre o assunto, né? Mas é um dado que existe, é uma realidade que existe e que infelizmente no Brasil tem indicado aumento dos índices. Nós temos dados, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde. E até mesmo a Organização Mundial da Saúde apresenta os seus dados como não totalmente confiáveis. Por quê? Porque dos 172 países, apenas 60 países mandam dados confiáveis para a Organização Mundial da Saúde. E 60 países são países mais desenvolvidos. Os 112 países restantes acabam não enviando dados considerados de qualidade e confiáveis, o que torna o contexto mais complicado ainda. Justamente nos países menos desenvolvidos, onde o índice de suicídio tende a ser maior, em função das questões culturais e econômicas. Mas vamos olhar um pouquinho para as questões que são chamadas na literatura de causas possíveis em relação ao suicídio. A depressão. A depressão é colocada como principal causa. É claro que você poderia dizer assim, mas o que causa a depressão seria a base para o suicídio? Sim, é que nem todos os casos, nem todas as pessoas que têm depressão vão ser pessoas de risco para o suicídio. Depende do nível dessa depressão e do próprio contexto cultural, econômico e até mesmo religioso dessa pessoa. Mas realmente a depressão é algo que já deve nos deixar em estado de alerta. Quando temos um amigo ou um familiar com depressão, temos que ficar mais atentos. Que outros fatores temos que observar? Como é que está o contexto de vida dessa pessoa? Ela teve nesse contexto, nesse momento, perdas significativas? Talvez uma separação conjugal, talvez a perda de um ente querido, talvez perdas financeiras por falência ou demissões. Esses fatores, aliados a um quadro depressivo, podem sim se tornar um risco muito maior para o suicídio. É importante frisar uma coisa que eu sempre gosto de colocar para as pessoas quando a gente fala sobre esse assunto. As pessoas que cometem suicídio ou pensam sobre o fato, elas não querem acabar com a vida. Elas querem acabar com o sofrimento. E às vezes, no momento de depressão, onde elas não veem saída para a situação, elas podem ver o suicídio como uma forma de aliviar, inclusive, o peso para as pessoas com quem elas convivem. Por isso é importante ficar atento ao contexto do que está acontecendo. Como está a vida dessa pessoa? Ela mudou nos últimos meses? Teve alterações visíveis no sentido de alterações de sono, perda de peso ou ganho de peso excessivo, isolamento social. Você começou a perceber ela falar em termos de a vida não faz sentido, talvez o melhor seria não estar aqui, talvez daqui a pouco tudo isso não faça mais sentido para mim. Essas falas, elas podem ser indicativas de que essa pessoa está num estado de sofrimento em que ela não está vendo saída. E esse é um sinal vermelho que nós devemos ficar atento. Porque às vezes a gente lê isso apenas como querer chamar a atenção, mas querer chamar a atenção através do sofrimento é sofrimento. Então é importante ficarmos atentos. Às vezes, pois é, mas os adolescentes, às vezes eles não falam. Os adolescentes, normalmente eles têm uma tendência de se fechar mais em si mesmo e em pequenos grupos de adolescentes. Mas nós, como os pais, professores, adultos que convivemos com esse adolescente, podemos ficar atentos às mudanças que eles têm apresentado e tentar aos poucos, tentar se aproximar. O que previne o suicídio é a nossa presença, é o compartilhar com essa pessoa. É claro que se você passou por um suicídio próximo a você, não se culpe. Nem sempre é possível nós percebermos e nem sempre é possível a gente fazer algo. Mas cabe a nós ficarmos atentos. Por exemplo, existem tipos de suicidas, né? Nós temos o suicida que ele vai fazer pequenas tentativas de forma não tão letal. Inclusive as mulheres, elas tendem a escolher métodos que não são tão letais. Então a gente consegue muitas vezes salvar ela dessa tentativa. E os homens, apesar de às vezes serem em menor número, mas as escolhas que eles fazem são letais. Então nós não conseguimos evitar. E nós temos um tipo de suicida que se chama
núcleo, dentro da teoria que eu estudei, que é a teoria haitiana, que se fala em núcleo melancólico. É aquela pessoa que ela tem uma melancolia tão forte que ela não vê sentido, mas ela não dá sinais que ela vai cometer o suicídio. Ela continua tendo sua vida normal e de repente ela opta por essa escolha. Ela não deixa bilhetes, ela não dá sinais, ela não comunica. Mas isso são casos raros, a grande maioria vai dando sinais. Mas nesse mundo tumultuado que a gente vive, de poucas relações próximas, muitas vezes a gente não percebe, ou se percebe, acaba deixando passar. Então, o meu apelo é que você procure perceber o sofrimento que há nas pessoas à sua volta e tente trazê-las para perto de você para ouvi-las. Às vezes o fato de nós ouvirmos a pessoa faz com que ela perceba que há saída. É claro que se essa pessoa tem um propósito de vida, ela tem uma espiritualidade, ela vê um sentido, por mais sofrimento que ela esteja, ela vai ver que a morte, o suicídio não é o caminho. Mas nem todas as pessoas têm escolhas dentro de uma espiritualidade. Às vezes elas não têm uma vivência dentro de uma espiritualidade, ou elas não têm um propósito na vida. E às vezes ela é muito apegada a questões materiais, de status, poder, e quando ela não se vê diante desse lugar de status e poder, ela pode ficar mais fragilizada. Ou ela se dedica inteiramente a uma relação conjugal, ela vive em função do cônjuge, e diante de uma separação inesperada, ela não consegue ver sentido na vida, ela entra em desespero. Então, cuidar do outro é estar atento ao outro. E entender que os fatores são múltiplos, mas todos eles incluem um indicativo de sofrimento. E nós podemos sim, com certeza, ajudar. Mas não somos responsáveis pela escolha do outro, porque todos nós somos dotados de livre-arbítrio. E isso nós não podemos negar à pessoa, mas nós podemos estar atento e até o fim, de todas as maneiras, mostrar para ela que é possível, que tudo na vida muda. Nada permanece, nem mesmo o sofrimento que ela está passando. É a lei da impermanência. Tudo muda o tempo todo, até mesmo o sofrimento que você, ou a pessoa que você está percebendo que está sofrendo, esse sofrimento dela vai passar. E a escolha pela vida é uma escolha de possibilidades. A morte é um fim, que não temos mais escolha. Espero que esse vídeo ajude você e que você possa divulgar para pessoas e que possa ajudar a cada vez mais nós ficarmos sensíveis e atentos.